Bom, vamos começar falando então do depoimento, né, do ex-ministro, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ex-ministro do governo Bolsonaro. Ele está preso já por conta de uma outra investigação que diz respeito a uma possível omissão naquele caso, então, envolvendo os ataques golpistas nas sedes dos três poderes. Mas hoje ele foi ouvido pela Polícia Federal para tratar de outro tema, que é em relação à interferência na ação da Polícia Rodoviária Federal, naquele episódio que você deve se lembrar, em que durante as eleições presidenciais do ano passado, tiveram várias blitz na região Nordeste, que é um reduto onde tem muitos eleitores do então candidato Lula, na época, e aconteceram muitas blitz para inviabilizar esses eleitores de chegarem ao lugar de votação, e tem uma investigação sobre isso, porque, inclusive, a gente vai mostrar aqui na tela, a CNN teve acesso a um documento que mostra exatamente que o ministro, né, o ex-ministro Anderson Torres, esteve na Bahia, inclusive, e falou com a polícia, com o responsável da Polícia Rodoviária Federal. Olha só, documentos obtidos com exclusividade pela CNN comprovam que o então ministro da Justiça, Anderson Torres, vou aumentar aqui um pouquinho, ó, para tirar propaganda, viajou à Bahia em uma aeronave da Força Aérea Brasileira 6 dias antes do segundo turno das eleições presidenciais para tratar das operações da Polícia Rodoviária Federal. E aí, aqui embaixo, diz o seguinte: outro documento obtido pela CNN mostra a reunião de Anderson Torres com o superintendente da PF na Bahia, o delegado Leandro Almada. O encontro ocorreu no dia 25 de outubro, uma terça-feira da semana pré-eleição. Ou seja, teve esse encontro com essas figuras, esses integrantes da Polícia Rodoviária Federal, e hoje teve o depoimento. No depoimento, ele não falou muita coisa, ele só falou que essa viagem à Bahia não teve nada a ver com essa operação da Polícia Rodoviária Federal. Bom, queria ouvir um pouquinho, falei bastante, tô animada, sabe? Tô chegando, vontade de falar, tava com saudades, né? De falar com as pessoas, de fazer jornalismo que eu gosto. É uma encalacrada e assim, o perigoso, né, se a gente for olhar todos os aspectos dessa história, é que o ex-ministro, ele adiou o depoimento porque ele está com um estado de saúde emocional debilitado, ele está muito tomando medicação, tal, né, é o que os médicos dizem, a defesa dele, e até foi adiado. E vai pressionando um ator, né, que é muito importante e muito próximo do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, são vários aspectos, várias investigações, a gente está tratando aqui, mas tem um cerco ali, né? Então, não tem como dissociar os dois eventos que ligam o Anderson Torres, né, o ex-ministro. Então, quer dizer, uma intervenção, provavelmente, nas ações da Polícia Federal lá no Nordeste. Então, quer dizer, são dois casos. E depois, né, logo depois da eleição, os atos golpistas lá do 8 de janeiro. Então, quer dizer, a impressão que a gente tem, isso a justiça vai trabalhar para tentar provar, né? Mas a impressão que a gente tem é essa, é que ele estava envolvido num projeto de tentar reeleger o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí não ocorrendo a reeleição, então, quer dizer, toda aquela movimentação da Polícia Federal tinha a intenção de garantir a reeleição, e aí a reeleição não acontecendo, então quer dizer, o segundo passo foi o plano B, tentar manter o Bolsonaro no poder através de um provável golpe de Estado. Então quer dizer, as coisas estão relacionadas. Né? Estão ligadas. Né, não tem como a gente fugir, não. A justiça é que vai ter uma dificuldade em comprovar cada uma das ações, né? Uhum. O ex-ministro Anderson Torres é investigado em vários inquéritos diferentes. Dessa vez, o depoimento de hoje foi relativo à ação da Polícia Rodoviária Federal, né? Ele está preso hoje há 115 dias. E no entorno do ex-presidente Bolsonaro, do grupo político que governava o país, existe o medo de que o prolongamento do tempo de prisão dele faça com que ele venha a dar algum depoimento que comprometa uma ou outra pessoa, comprometa algum esquema. O fato é que... um acordo de delação premiada, né? Sem dúvida alguma. O fato é que tudo sugere que houve uma ação orquestrada não só para tentar impedir ou dificultar a chegada de eleitores pró-Lula aos locais de votação lá no segundo turno, e depois uma ação orquestrada, e aí no caso dele, de omissão, né? Tanto é que ele viaja
com tudo que já estava acontecendo em Brasília e com aquele clima de tensão, ele viaja. Ele foi visitado no fim de semana por um grupo de senadores, né? Esses senadores pediram a autorização para o ministro Alexandre de Moraes, que comanda as investigações desses casos todos, e o ministro autorizou que alguns deputados visitassem Anderson Torres no quartel da Polícia Militar em Brasília, onde ele está detido. Ele está detido numa sala que tem entre 30 e 40 metros quadrados, ele tem direito à televisão, tem um banheiro privativo, que não é coisa comum para preso, né? Um banheirinho privativo ali, normalmente Até aquele... que a situação tá ótima, né? Se for comparar com os presídios qualquer do preso país. é um buraco lá no canto e todo mundo na frente de todo mundo. O né? cara não consegue nem deitar, né? Mas ele está lá há 115 dias e ele foi visitado pelos senadores. Os senadores disseram que ele já prestou 2 depoimentos, mas negou-se a falar nos 2. E hoje que ele iria falar, mas parece que, como dizem policiais, o passarinho não cantou. Negou, né? Falou que esteve na Bahia por outros motivos não relacionados a isso. A justiça vai ter... Como é que vai provar? Né? Este é o desafio que está diante da justiça. Provar que alguém fez isso com aquele objetivo. Esta... Que se chama no juridiquês tipificação, é que eventualmente facilitaria um julgamento e até a punição. Mas a gente vê também, né, a situação, claro, dos aliados cada vez mais difícil e tensionando o ambiente, né, para o ex-presidente Bolsonaro, que já é alvo de várias investigações, denúncias, que ele vai ter que responder em vários aspectos dessa questão que a gente está falando, né, relacionada a não aceitar o resultado das urnas, a tentar fraudar ou mesmo atacar a segurança das urnas eletrônicas, dizendo que não é seguro o suficiente. Enfim, tudo isso tem, né, uma investigação, inclusive várias envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. E eu acho que é isso que acontece uma tensão. Teve um encontro agora do PL das mulheres, né, em que a Michelle Bolsonaro é a que vai comandar e o ex-presidente compareceu. E aí muitos aliados, eu estava até lendo uma matéria na Folha, muitos aliados ficaram preocupados. Nossa, mas diante de tantos aliados presos, né, tem a questão do tenente-coronel Cid, que está preso por outra questão em relação a possível fraude na carteira de vacinação. Então, nesse momento em que tem vários aliados presos, ele está lá comemorando, mas como que seria também se ele não fosse? Parece que ele está recuando. É uma situação que ele vai ficando cada vez mais acuado, né? Vai. É porque eles estão cercando os aliados, né? Então, como é mais difícil talvez chegar nele, né? Então eles vão cercando os aliados, e o Anderson Torres era um aliado próximo dele, e por isso que a prisão dele causa preocupação. Então, quer dizer, essa tensão, né? O sujeito está lá já há mais de 100 dias, ele vai ficando impaciente, ninguém resolve. Então, acho que a justiça também conta com isso, né? Então, quer dizer, tipificar é difícil, você tem que encontrar, sei lá, uma mensagem, uma ligação, alguma coisa que aconteceu. Um documento, né? Alguma coisa. Bom, se não tem, então talvez tenha que contar com o sujeito querendo dizer alguma coisa, né? Então, por enquanto ele está resistindo ainda. E aí, nesse ponto é interessante, eu não estou defendendo nenhum dos lados, muito pelo contrário, tem muita crítica em relação ao método. Lembra da Lava Jato, né, em que teve aquela acusação, né, enfim, de vários momentos, de várias ações, de que o uso da prisão preventiva, você acaba torturando ou pressionando aquela pessoa a fechar um acordo de delação premiada para a investigação andar. E tem essa possibilidade de estar sendo cogitada, enfim, por alguns advogados, por alguns especialistas. O que vocês acham? Eu acho que ele tem que falar, né? Então, assim, é claro, assim, chamar isso de tortura... Porque ele está preso... ele está preso, assim. Então, quer dizer, ele está preso, as condições não são, digamos assim, confortáveis para quem está preso. Então, assim, o jeito dele aliviar o que está acontecendo com ele é resolver falar. Então, quer dizer, se ele fica resistindo, a justiça tem lá o seu tempo e os advogados estão trabalhando para libertá-lo, para ele sair em provisória, sei lá o quê. Mas, assim, eu acho que é um método. Então, assim, desde que ele seja bem tratado lá, desde que ele seja... e que aquilo ocorra dentro da lei, eu acho que é um artifício que a polícia pode usar. E sem contar, né, Paulo, que as acusações que pesam contra ele são gravíssimas. Pois é, então. As acusações são gravíssimas, não são coisas... Não é uma listinha pequena
e leve. E tem a história também ela é grande. da minuta golpista, né, que encontraram na casa dele. Exatamente, assim, exatamente. Agora, um detalhe ainda sobre essa questão da visita dos senadores, né? O senador Sérgio Moro tentou visitar. E que engraçado, você vê como é a política, né? Sérgio Moro era ministro da Justiça do governo Bolsonaro e Anderson Torres já era secretário da Segurança do Distrito Federal. Sim. E o Anderson Torres, ao que consta... Bom, o Anderson Torres não gostava de Sérgio Moro, inclusive criticava a Lava Jato. Criticou muito a Lava Jato. E durante o período em que um estava no comando da Segurança Pública do Distrito Federal e o outro comandando a Justiça, depois, quando o Moro saiu, o Anderson Torres foi para a Justiça. Sim. Quando o Moro estava na Justiça, o Anderson Torres, segundo consta, usou muito e tentou muito usar das suas relações com a família Bolsonaro para tirar a segurança pública do âmbito da autoridade do Ministério da Justiça. Então, eles não se dão. E neste fim de semana, o senador Sérgio Moro tentou visitar também, mas não foi autorizada a entrada dele. Ele se defendeu dizendo que, na verdade, foi no fim de semana. No fim de semana ele viaja. Receber mesmo. Não, vai embora. Aliás, em política, esta situação toda mostra com clareza, né, como é que a política funciona, pelo menos na cabeça de políticos brasileiros, né? Feridos vão sendo abandonados pelo caminho, né? Exatamente. Ninguém ajuda. E aí, cada um fica protegendo o seu e tentando se defender. E todo mundo com medo de que o Anderson Torres venha contar coisas que acusem um, ou que tragam, ou que levem a provas contra outros, né? Não só o Anderson Torres, né? Tem o Tenente Coronel Cid, que pode ser uma grande caixinha de surpresas com muita informação ali, né? E o Daniel Silveira, que continua preso e ninguém dá bola para ele. Ele fazia discurso gigantesco. Você vê os políticos que estavam juntos e ele achava que estava protegido, né? Ele foi abandonado e agora o indulto dele pode cair. O Supremo já formou maioria para derrubar o indulto que ele conseguiu no dia seguinte à condenação pelo Supremo Tribunal Federal. E, lógico que ele vai ter direito a recursos e tudo mais, mas se o indulto cair, ele vai preso. Ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão. E ninguém fez nenhuma palavra de defesa do Daniel Silveira, que posava com as maiores autoridades da República. É impressionante como as pessoas são abandonadas no meio do caminho, cada um tentando defender o seu, né? Puxar a brasa para sua sardinha. Então, quer dizer, não vou me comprometer com esse fulano, né? Da carteira de vacinação. Não, mas quem mudou foi o major, o ajudante de ordem. O Bolsonaro não sabia que tinha sido mudado, né? Eles ficam querendo tirar o corpo fora, né? Assim, isso é comum, né? Na política brasileira isso é muito comum, né? E assim, na maior cara de pau, né? Eles vão abandonando as pessoas pelo caminho e vão fingindo que olhando pra lá, não te conheço, tal. Nunca te vi por aqui, né? Mas assim, coisa, né? O Anderson Torres tem muito que explicar e espero que ele se convença de que é melhor ele falar do que ele ficar pagando pelos crimes de outras pessoas, tá? Bom, e a gente falando, né, da questão dos atos golpistas, o STF resolveu julgar, né, julgar o julgamento se os acusados vão ser réus ou não, de levas, né, em números grandiosos, né, uma leva de 100, enfim, agora a última foi de 250, em que a maioria dos ministros já formou a favor de que eles virem réus, amanhã mais 250 e assim vai. São mais de 1.300 pessoas que foram presas ou acusadas, ou parte delas acusadas e já foram soltas em relação a esse episódio trágico, né, da nossa democracia, do ataque aos 3 poderes, né, um vandalismo, uma destruição, um crime, né, você via aquilo ao vivo acontecendo, parecia um filme, assim, uma coisa horrível, né, um negócio assustador. E aí, isso eles estão julgando e tal. E tem uma dificuldade também de identificar quem liderou o movimento, né? Porque assim, você prende 1.300 pessoas que estão ali, mas quem liderou? Aí também tem a questão da quem estava no QG, acampado em frente ao QG militar. Também participou disso, porque eles foram presos. Então, tem uma série vai ser um julgamento complicado, né? Olha, vai ser muito complicado, se me permite, Paulo, porque tanta gente foi presa, né? Agora, a justiça, na hora do julgamento para valer, ela sempre exigiu, de novo, o termo tipificação. Bom, então, você foi preso porque tem prova de que você quebrou a caneca. Você estava com uma picareta quebrando o vidro. Você estava ali xingando, fazendo não sei o quê, fazendo apologia ao crime, transmitindo ao vivo. Acontece que
não existe até este momento, ou divulgados até agora, divulgadas informações ou documentos que consigam definir com clareza o que cada um fez em cada momento. E esse é um grande problema que a justiça brasileira sempre enfrentou. As autoridades policiais têm muita dificuldade em encontrar e oferecer para a justiça as provas que levem determinado acusado ou suspeito à condenação. Tanto é que muita gente depois sai porque não tem provas definitivas. E eu acho que nesse caso também, não sei qual vai ser a decisão dos tribunais superiores na hora de julgamento, do encaminhamento desse gigantesco e importantíssimo julgamento, na definição dos crimes de cada um para fazer um julgamento, porque tem que ser um julgamento limpo, porque senão depois todo mundo vai acusar de injustiça. Né? Limpo, individualizado. Individualizado. E como é que você vai individualizar? Muita gente fez prova contra si mesmo. Eu estou aqui quebrando, eu estou aqui invadindo. Gravou, tiro foto e publicou e tal. Os gênios. Né? Todo mundo é tão vaidoso que gosta de divulgar até coisa errada. Mas é que nem fazer selfie em velório, né? As pessoas então, perdem e completamente o que a é noção. curioso é assim, por exemplo, essas pessoas que estavam lá na frente dos quartéis na hora em que foram presas, então quer dizer, como é que você vai fazer agora? Você pega, sei lá, essa leva a última aí, 250 pessoas, aí você vai fazer o quê? Você vai olhar o rosto de cada um, vai procurar o vídeo, já tem isso, é muito difícil, né? Muito. Você encontrar uma prova concreta de que, ó, esse fulano tava, como o Tramonto falou, tava com a picareta lá, ó, aquele sujeito que empurrou o relógio. Né, aquilo tem uma prova. Assim. Tem uma prova de invasão de prédio público, inclusive. Aquele que rasgou o quadro. Rasgou também, o quadro. Né, o quadro de Cavalcante. Mas há uma discussão já entre os juristas de os que estavam no acampamento e foram presos na manhã seguinte. Se você não tiver provas de que na noite anterior, no dia anterior, na tarde anterior, eles agiram de uma outra maneira, como é que você vai julgar e condenar uma pessoa dessa? É uma discussão. É o que o André Mendonça divergiu, né? O ministro do STF divergiu do voto lá do Alexandre de Moraes, que ele diz exatamente mais ou menos nessa linha. Ele falou que como que você vai individualizar a questão e inclusive das pessoas que estavam no acampamento e provar que elas participaram. Exatamente esse raciocínio. Agora, vamos considerar o seguinte, né? Ninguém que estava ali foi para a festa de aniversário. Não, foi para a festa da Selma, que era a frase que detonava a ação, né? Todo mundo recebia pelo WhatsApp, estamos indo para a festa da Selma. Essa era a mensagem que determinava que vamos entrar na casa da Selma, tudo por aí, né? Quer dizer, ninguém foi lá para apagar velhinhas. Todo mundo foi lá com o propósito de derrubar a democracia, de dar um golpe. Isso é claro e não há o que discutir. A questão é como é que se avança a partir daí? Como é que se pune quem atentou contra a democracia? Isso não pode passar sem nenhuma punição aquelas pessoas. Sim. Equivocadamente alguns, propositalmente outros, mas estava todo mundo lá no mesmo barco, remando na mesma direção, que atentava contra a democracia. Agora, encontrar a forma de fazer este julgamento ser justo e sem discussão no seu resultado é a maior dificuldade. Nos Estados Unidos formou-se uma gigantesca força-tarefa e lá eles tinham muitas imagens, né, dentro do Capitólio. Do Capitólio, né? Daquilo que aconteceu 2 anos antes, né, do que ocorreu aqui. E ali foi muito mais fácil, porque você tinha as pessoas ali dentro com N câmeras, né? E as pessoas ficaram ali na frente o tempo todo, tentando invadir e tal. Ficou muito mais fácil. E lá mais de 700 já foram julgados e condenados nos Estados Unidos.